Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje para falar para você sobre a certificação MCTS da Microsoft para a ferramenta Project 2010, não é? Ou seja, o Microsoft Certified Technical Specialist. E por que eu estou falando isso, né? É porque é muito comum a gente discutir e muitos de vocês estarem ouvindo esse podcast porque estão se preparando para a certificação PMP, do PMI, para a certificação CAPM ou para a certificação Prince ou para certificações do IPMA, todas elas certificações que visam a parte técnica. Agora, pouca gente se preocupa com a aplicação da técnica. Eu, em momento nenhum, quero falar que a certificação MCTS, ela concorre com essas certificações, mas eu acho ela um enorme complemento. Por quê? Porque você domina a técnica e domina também a ferramenta para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, eu me certifiquei desde a versão 4. Eu fiz a prova, se eu não estiver enganado, em 1995 ou 1996. Nós estamos falando há 15 anos atrás, quando ninguém nem mal falava de Project, e você já tinha esse conceito de certificar e de se qualificar. E eu falo isso por quê? Porque eu acho que a combinação de uma certificação teórica com a certificação de uma ferramenta é uma nitroglicerina pura para o sucesso. Ou seja, é uma fórmula perfeita para você conseguir alcançar o sucesso. Não é porque você domina a técnica e sabe aplicar essa técnica de um modo eficiente. Quantas vezes eu já vi gerentes de projetos extremamente competentes e completamente ineptos quando se fala do uso do software. Ou seja, cometendo erros crassos, erros simples que poderiam ser evitados se ele tivesse um menor conhecimento. E eu falo isso por quê? Porque o custo-benefício de uma certificação como essa é maravilhoso. Primeiro, porque é muito fácil. Segundo, porque vale muito. Então, ou seja, nós não estamos sequer comparando aqui com a certificação CAPM ou PMP. Nós estamos falando de uma certificação que para as pessoas que já usam tecnologia, já usam pacote Office, é uma certificação extremamente simples. É uma certificação que a pessoa pode pegar e fazer um curso de 2, 3, 4 dias e se certificar no 5º. Então nós estamos falando numa prova muito simples, uma prova que tem, em média, 55 questões que cobrem áreas de uso. A certificação, que é a certificação 70178, é uma certificação de gestão de projetos usando o Project. Então ela não tem nada de controle, não tem nada de programação, ela é de uso. Por exemplo, tem várias questões de alocação de recursos, várias questões de nivelamento, várias questões de acompanhamento e controle, e todas questões muito práticas, muito voltadas. É claro que, sem dúvida nenhuma, tem umas questões de decoreba, uma questão ali, outra que vai ser pura memorização, mas as questões são irrelevantes. Eu vou dizer o seguinte, eu olho com muito bons olhos um profissional que tem as duas qualificações, ou seja, a pessoa que, por exemplo, uma mistura maravilhosa aí para os CAPMs, a mistura de CAPM mais a certificação. Porque você garantiu os dois lados. Olha, eu tenho conhecimento básico, estruturado, comprovado, e eu tenho também do outro lado um conhecimento da ferramenta. Não adianta, gente. Você tem que ter uma ferramenta. Não existe mais gerenciamento de projeto no papel. E eu estou falando isso do Project, mas eu poderia estar falando de outras ferramentas. Ou seja, se você, por exemplo, atua com Primavera, busque se qualificar da melhor forma possível no Primavera. Se você também utiliza Clarity, busque se qualificar da melhor forma possível no Clarity. É essa lógica que tem que reger o seu raciocínio. Você não pode ser um ótimo teórico sem ter as ferramentas certas. Como, por outro lado, eu desaconselho completamente uma pessoa que não tem qualificação nenhuma em projeto se certificar no Project. Porque aí você vai se tornar um perigo no mercado. Por quê? Porque você vai ter uma ferramenta extremamente poderosa, mas não vai saber dirigir, não vai saber entender o que essa ferramenta vai propor a você. Então, por isso que eu falo, o melhor custo-benefício é quando você associa essas duas qualificações. Aí, realmente, você forma um profissional muito mais completo do ponto de vista de entrega de resultado dentro do projeto e dentro do cliente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É um assunto para se pensar. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.